E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Tô trazendo aqui para vocês o Seleção Sport TV, analisando aí a grande vitória do Verdão aí sobre o Corinthians, galera, no placar aí de 2-0, pela terceira rodada aí do Campeonato Brasileiro. Palmeiras aí que chegou a 7 pontos. Tá na vice-liderança aí do campeonato aí, galera, com 2 vitórias e um empate. Tá invicto aí no campeonato. Fica aí até o final do vídeo aí, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Na sua criteriosa avaliação. O que mais me impressionou no final de semana foi a atuação do Palmeiras. Foi o jogo que a gente imaginava do Palmeiras já há muito tempo. A gente cobra isso do Palmeiras. Esse tipo de desempenho é cobrado pela qualidade do elenco, pela capacidade do Abel, pelo investimento que foi feito. Eu repito, talvez seja um recorte diante de um Corinthians apático. O Corinthians foi apático. De um Corinthians praticamente sem estratégia de jogo, né? E o Corinthians foi amassado em todos os aspectos. Então, esse amasso está à altura do que a gente esperava do Palmeiras, mas foi impressionante porque era um clássico. Né? O Praz comentou essa partida. O que você conta pra gente, Praz? O Rizek, eu comentei a estreia contra o Botafogo, que foi o oposto disso. Assim, cara, eu acompanho o Palmeiras há muito tempo, né? E de perto. E eu notei algumas coisas que é óbvio, é cedo pra gente falar que é um padrão. Por isso que é importante a gente ver os próximos jogos, né? Mas o Palmeiras, durante muito tempo, e o Abel, numa das coletivas, não entrou em atrito, mas teve uma discussão no bom sentido, com um repórter que falou dos cruzamentos, falou não sei quantos cruzamentos, e o Abel falou, mas a maioria dos gols saem de cruzamentos, esse aqui é o gol, ele usou o exemplo do Internacional. Que saiu de cruzamento, do Bruno Henrique. E assim, era muito isso, lateralizar o jogo, Estevão de um lado, o outro jogador do outro lado, para ganhar superioridade, para cruzar a bola na área. Porque era o Flaco centroavante, é um cara mais alto, de jogo aéreo, não tanta velocidade. Nesse jogo, cara, foi nítido. O Palmeiras jogou muito pelo chão, a linha alta do Corinthians, e procurando muita bola por dentro. E até quando teve que dar cruzamento, a maioria dos cruzamentos eram cruzamentos atrasados, não eram cruzamentos altos, eram cruzamentos baixos. E aí a gente sabe que isso não é de uma hora para outra, não é? Vem com um padrão de jogo com o Flaco, vai mudar para um padrão de jogo Olha um gol de cruzamento, só que foi anulado do Vitor Roque. Vai mudar para um padrão de jogo com o Vitor Roque, que é uma característica totalmente diferente. É importante ter essa diferença. É com treino, né? É no dia a dia. Não tem como, o Vitor Roque entrou agora, vamos mudar. Um time que está moldado para jogar de um jeito. E aí a gente sabe da qualidade, da capacidade do Abel. Por isso que o Abel e o Palmeiras é muito cobrado. Porque sabe que o Abel tem capacidade e já fez o Palmeiras jogar muito mais com um elenco inferior. Porque para mim esse elenco do Palmeiras com o Felipe Anderson, com o Veiga, com o Facundo, com o Torres, com o Flaco de opção. O melhor elenco que ele já teve. Com um zagueiro canhoto do lado esquerdo, que o Abel queria também. O Felipe, Fernando, é o melhor elenco que ele já teve no Palmeiras, Anderson, tranquilamente. Dando sinais que essa temporada não será igual àquela que passou. É curioso isso. Eu continuo achando o Palmeiras, do ponto de vista mental, a equipe mais forte do futebol brasileiro. Segundo, o Palmeiras, a temperatura pode ferver no externo. No interno, tem cobrança, é óbvio que tem cobrança, perde um título paulista para o tradicional rival. O Campeonato Brasileiro ano passado, de repente, foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Botafogo na Libertadores, mas o Palmeiras não alopra. Teve aquela chance no Palmeiras Botafogo no Allianz de abrir distância e aquele jogo ele perdeu. Mas não alopra, porque sabe que está fazendo um processos. Trabalho. Entende? Então é assim, o Felipe Anderson voltou do futebol europeu depois de anos e anos, então sentiu um peso. Agora você percebe que é um jogador que já está mais conectado com o que se pretende. E a equipe acredita na sua capacidade. Pode vir um resultado. Você imagina, você sai da Neoquímica Arena lá com a vice-campeonato estadual. Você não dorme aquela noite. Até você chegar em casa, são 4 horas da manhã. Quando você está vendo o dia claro, as crianças estão acordando para você ter que levar na escola. Entende? Você também não quer sair, coisa e tal. Mas ele vai superando. Começa o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, o Botafogo merecia vencer. O Botafogo teve um volume de jogo melhor do que o Corinthians parecia engasgado na garganta. Tem uma declaração do Abel, eu entro nesse ponto. Se as pessoas, a gente vai ver daqui para frente, se as pessoas notarem
que isso seja mesmo um conceito, né? Desse jogo mais por dentro e mais no chão, para o Vitor Roque. Eu acho que vai ser isso. Eu acho que o Abel, pelo que eu fiquei sabendo, o Abel já está trabalhando isso, só que demora um tempo. O Abel, você se lembra, durante o Campeonato Paulista, ele falou que o título não seria tão importante para o Palmeiras, seria mais importante para os outros. E aí, o que foi cobrado do Palmeiras nas finais? Que o Palmeiras não competiu como é o Palmeiras. O Corinthians atropelou, mas o Corinthians competiu. O Corinthians foi superior na parte competitiva. E nesse jogo, o que aconteceu? Ao contrário, totalmente ao contrário. Então, o Corinthians parecia muito saciado. Com o título? Com o título e pelo histórico recente com o Palmeiras. Os últimos jogos, o Corinthians, Campeonato Brasileiro do ano passado, ganhou em Itaquera, resultado que complicava muito o Palmeiras na briga pelo título, o jogo da cabeça de porco. Aí esse ano empatou no Allianz com 1 a menos, com o Estevão perdendo pênalti. Depois das finais ganha no Allianz Parque e levanta o título em Itaquera. Então assim, era um Corinthians do Ramon levando a melhor em cima do Palmeiras do Abel. O Palmeiras parecia muito a fim de dar uma resposta e o Corinthians muito saciado. Né? Como se fosse só mais um jogo para o Corinthians, Tanto é que e foi atropelado. A família Dias estava fragmentada na coletiva depois do jogo, porque o Ramon cumpriu suspensão. Mas o Dias Filho, ele diz assim, não, mas nós ganhamos o estadual. Isso. O estadual... Pô, mas essas duas declarações dizem muito, cara, sobre o espírito anímico. Estadual, e em clássico... Isso aí. E aí, conta assim, muito. o Corinthians não pode se contentar porque ganhou um campeonato paulista em cima do Palmeiras. Esse não pode ser O Felipe Melo, ontem no fechamento, opinou... A gente estava debatendo o craque da rodada e a gente estava na dúvida quem colocar do Palmeiras. Eu, por exemplo, achei que o Piquerez foi o melhor do time, mas gostei muito do Felipe Anderson. Foi uma atuação coletiva, né? Eu gostei muito do Vitor Roque. Para mim foi o melhor jogo disparado do Vitor Roque. Olha aí, mais um que fala do Vitor Roque. Vamos rodar a história do Vitor Roque no Palmeiras. Ele chegou ao 8º jogo. E assim, a minha nítida sensação é de que ele está melhorando jogo a jogo no Palmeiras. Ah, não fez gol ainda. Já fez 2. 2 que não valeram, né? Cara, mas o que ele dá de opção de jogo, o que ele já dá de opção de ataque... E assim, as coisas do destino, né? O Veiga machucou e ele encaixa muito bem com o Estevão por dentro e o Felipe Anderson pelo lado. Potencializou o Felipe Anderson, porque o Felipe Anderson não estava se encontrando em outras posições. Tá muito bem. O que você tem achado, Lino, do Vitor Roque no Palmeiras? Eu acho que é uma evolução e acho que o Abel está fazendo a coisa certa, que é insistir com ele, né? Que é não desistir do jogador. O Abel tem mantido ele. Acho que a liga que ele vai ter com o Paulinho é evidente, é essa liga de bola no chão, de movimentação, isso aí, e assim, de jogo curto. O Paulinho jogou 15 minutos, acho. Mas assim, cara, me impressionou porque eu não esperava ele daquele nível nos 15, mesmo que foram 15 minutos só. Então, a estreia do Paulinho é mais um desses recados. Então, Felipe Anderson foi bem, Vitor Roque foi bem... A gente está rodando aí a imagem do Vitor Roque e na sequência vamos para o Paulinho. E os dois são duas pedras, né? Você bate para desmontar, a hora que o Paulinho estiver bem fisicamente, a hora que... E você tromba, vai sobrar para um ou para o outro. Então os dois vão estar o tempo inteiro por dentro brigando. É outro que tem percepção de chegar bem no Mundial. Não, o Abel tem isso na cabeça. Claro. A estreia do Palmeiras é contra o Porto. Né? Com 2 semanas mais de treino, ele chegava nessa bola, né? Sim, e assim, estava muito afim de jogar. Eu fiquei até surpreso de estrear num derby. Tudo bem que ele entrou com 2-0 já, né? Com a vitória já, mas fez a sua estreia. Acho que ninguém no Brasil está pensando mais nesse Mundial do que o Abel. Eu acho que o Felipe Luiz também. Pode ser, porque pelas ambições dele, né? De futebol europeu. O Felipe tem uma ambição, penso eu, de trabalhar no mercado europeu. Ah, sem dúvida. E aí, como treinador, que a projeção que o Mundial pode vir, e tanto Palmeiras quanto o Flamengo... São equipes que você olha e fala assim, gente, passa a primeira fase do Mundial. Os dois times, não é exagero você dizer que eles passam a primeira fase do Mundial. Gozado que vocês estão botando uma expectativa para o futebol brasileiro. O Mundial de Clubes eu acho que geralmente é para a gente ter aquele famoso choque de realidade, voltar deprimido. Mas até na primeira fase? Não. Primeira fase, a exceção feita ao Botafogo, né? Que tem um grupo complicadíssimo. E o Botafogo hoje é uma incógnita. Então e um grupo complicadíssimo. Muito. Dificilmente, eu acho que ele consegue... Vai ser difícil o Botafogo passar de fase. Eu acho que o Flamengo... Os outros podem até passar. E aí, aquele joguinho que a gente não tem dado bom pra gente há muito tempo. Mas o Mundial tem tempo ainda. O Praz, me diz uma coisa... o Matheus Donelli, ele tem 1,89 m, eu não, jamais vou culpá-lo pela derrota. Podia ser o Dida, o Cássio, o Hugo, o Ronaldo Giovanelli, o Palmeiras ia ganhar o jogo, né?
Eu queria que você fizesse uma análise do goleiro corintiano nos 2 gols de fora da área. Podia ter feito coisa melhor? Primeiro gol do Piquerez. O do Piquerez é mais difícil, Zé, porque a bola é mais próxima, né? A do Martins também é angulada, mas olha, ele tem 2 jogadores, tem um corredor para ele ver a bola. Eu acho que nesse ele vê a bola, mas o Piquerez consegue tirar a marcação muito rápido, né? Com o pisar na bola, e ele consegue bater com aquela curva do lado interno do pé, né? Tem um ângulo aí que vai mostrar, deixa eu ver se vai mostrar, que ela faz a curva, o Donelli explode bem, e ali ele não tem, e ali um ponto importante. Ali, nessa distância, ele não, e pelo gatilho do Piquerez, ele não tem esse lance. Olha lá. Pela proximidade do pé da bola, ele não tem o tempo de dar passada, né? Ele tem que sair direto. E aí tu diminui o teu alcance. No segundo gol, que é um lance mais distante, ele já tem a possibilidade de dar uma passada inteira e mais meia, ou então a meia passada, trazer o pé direito para dar a impulsão, né? Que é o ideal para o goleiro, porque tu consegue alcançar uma distância bem maior. Só que ele não vê a bola, ele olha para o lado errado, ele olha para o lado direito. Ó, ele dá uma viradinha de pescoço para o lado direito. E aí pode parecer pouco, só virou o pescoço, mas quando tu vira o pescoço, tu inclina o corpo, tu joga o teu peso mais para a perna direita, quer ver? Tu joga mais para a perna direita, aí tu tem que fazer um movimento para o lado contrário. E aí é milésimos de segundo, é que a câmera fechou em cima, de segundo que tu não consegue chegar. Agora ele está procurando a bola pelo lado direito aqui, ó. Ele procura a bola pelo lado direito e ele bota o pé esquerdo, que é o pé de impulsão, e ele não consegue dar mais uma meia passada, que seria, assim, no melhor do cenário, né? Seria o cenário ideal para ele tentar conseguir chegar na bola. Mas é uma bola defensável. O PC, 90% das bolas são defensáveis. 90%, para não dizer mais, 90% só. Aí tem bola defensável, erro, falha e frango, né? Aí cada um categoriza da sua maneira, né? Assim, ó, é um goleiro jovem, 22 anos, muito a evoluir, com passagem em seleção de base, seleção sub-17, seleção sub-23, formado no clube. Eu tenho uma impressão, assim, que obviamente é uma impressão de um leigo, né? De você é um especialista, de que nos jogos, não só nesse, não como um todo, né? Do Matheus Donelli, eu não consigo enxergar a envergadura dele na hora das pontes. Ele tem 1,89 m, que não é uma envergadura baixa. E eu não consigo enxergar essa envergadura, essa altura. Sempre parece que está faltando alguma coisa. Mas às vezes é isso, para ir até a bola. Às vezes é ajuste, sequência de jogo, sim, maturação, maturidade como goleiro. Porque por mais que ele tenha sido seleção de base, tudo, quando tu vai pro profissional é outro futebol, é outro esporte. Ele tem 22 anos de idade, cara. Se ele não cometer esses erros agora, ele não vai ser o grande goleiro depois. Eu não sei nem se é erro, mas assim, ele me passa a clara impressão de que, ao vê-lo jogar, eu não consigo ver a envergadura dele, assim. Por exemplo, o Hugo, o Cássio, são goleiros de pontes muito impressionantes. O Matheus, as pontes dele, ele parece que ele não chega direito na bola, assim. Mas eu acho que isso é importante, porque assim, o goleiro, eu sempre falo isso, né? Eu trabalhei com muitos meninos que jogavam comigo na base e tinha meninos que estavam lá na reserva 2, 3 anos. Eu falava, o treino vai te dar uma maturação até aqui. Depois tu vai ter que sair para jogar. É difícil sair do Palmeiras, é difícil sair do Corinthians para jogar num time às vezes menor, para ter mais jogos. Mas tu vai ter que sair porque a partir de tal momento, só o jogo te dá maturidade, né? A maturidade e a formação completa como goleiro. E se tu não tiver isso no teu time, tu tem que procurar um time para sair, porque jogando 3 jogos aqui, 4 aqui, é difícil, não vai conseguir, não consegue maturar. Bom, falar um pouco de pressão, de crise. Diga, doutor. Eu queria aproveitar que o Fernando Praz estava no estádio e tem toda uma vivência como jogador. O que foi aquela saída de bola do Corinthians? Aquilo lá... Aquilo lá é uma ideia mal executada, né? Mas é uma ideia. Não, que é uma ideia, eu sei. Mas é mal executada. Só um pouquinho. Só que foi no caso do PSG, é uma ideia coletiva. O PSG fez isso contra o Liverpool. Tem vários pontos, tem várias camadas. O PSG treina aquilo. O Corinthians declarou, o Emiliano e os outros jogadores, que o Corinthians nunca treinou aquilo. O Memphis fez a cabeça dele, cara. E não é simples, né? Ele deu a gente não tinha separado a imagem. Ele deu um balão. Ele deu um balão na saída de bola. Se fosse algo treinado, pensado pelo time, beleza. Mas ele fez a cabeça dele, cara. Então foi ridículo. Ele teve um... Foi ridículo. Porque assim... Faltou ele combinar com os outros. Pois é, que eu entendo a ideia.
É que nem estratégia de jogo. Eu entendo o cara jogar com a linha totalmente baixa, com linha de 5 atrás. É a ideia, cada um tem sua ideia. A ideia dele foi jogar lá pra frente e pressionar. Não deu certo, a gente vai falar. Mas assim, na minha visão, no meu entendimento como futebol, tu pode ter isso como uma ideia. Mas como é que tu executa ela? Tu pode executar como já se faz há muito tempo. Tu bota a bola pro teu centroavante disputar. Se tu perder e der o lateral, aí tu pressiona. Mas tu dá a chance do teu centroavante disputar, pelo menos. Não simplesmente tu já parte do princípio que tu vai perder a tua entrega. Então, bota lá pro Yuri Alberto disputar. Ah, mas ele não vai ganhar. Tá bom, mas ele vai tentar disputar. Aí depois nós pressionamos. Vai treinado. E ao Emiliano... Ele fez questão de dizer, não, o time não treinou, ninguém entendeu nada, ele fez da cabeça dele. Só ele, corre lá. Fez questão de deixar claro... O jogador pela esquerda parado, os volantes não saem de trás, só ele. Então, assim, se algo... Beleza, o time treinou, se preparou, tá bom, não acho bonito, mas tem algum sentido. Aí foi só um... É como você começar o programa aqui e chamar o intervalo com 30 segundos, assim. Ninguém está preparado, ninguém está esperando. Você está preparado para um bloco de 1 hora e meia. Aí, de repente, você dá um chutão lá para frente... O Rezec fala, mas eu pensei que era... Mas não é assim, ele teve uma ideia sozinho. Ainda mais com mais 10 em campo. E não se joga sozinho, você precisa ter isso combinado. Mas combinado já é ideia polêmica. Delírio individual, né? Foi. Vou fazer isso aqui. Eu acho que teve um lance, não vou botar no mesmo pacote, porque ali acho que foi o Ganso, ele viu a jogada e tinha muita lógica. A falta frontal no jogo contra o Santos. O Santos fez a barreira, botou o cara embaixo, botou barreirinha aqui, marcou tudo e o Ganso jogou lateralmente. Aquilo ali não foi treinado porque o Ganso nem titular era. Dificilmente o Renato ia ter tempo... A bola pro René ontem. Dificilmente o Renato ia ter tempo para treinar, jogar de saiada e ainda pegar um cara que estava na reserva e botar lá. Isso é percepção. Mas ali não deu certo também no final porque não saiu o gol, mas... Tem uma lógica, né? Claro, são intuições dos jogadores. Só que a do Memphis, para mim, foi infeliz. Eu gostei da indignação do Ricardinho. Porque, cara... Tu não viu na cabine. Porque eu quero a bola, cara. Eu quero a bola. Não dá a bola pro adversário, assim né? Que começa o jogo. E para dar o crédito, quem atentou ao fato de que há clubes fazendo isso foi o Alexandre Losetti. E ele lembrou da classificação do PSG contra o Liverpool. Mas eu dizia que foi uma rodada de muitas vaias. Pelo menos 4 estádios registraram revoltas muito nítidas de torcedores do Fortaleza, do Grêmio, do Bahia e do São Paulo. Com vocês, o Dia da Vaia no futebol brasileiro. Eu adoro vaia, cara. Você adora vaia? Eu adoro vaia. Eu não gostava, não. Mas você gosta de ser Eu não vaiado? gostava. Eu adoro vaia como conceito, eu adoro sim. vaia como manifestação, eu adoro vaia como ação, porque a tal da reação que a gente tanto cobra, ela só vem se tem a ação. Claro. Se você tem. Agora, a vaia é do torcedor, não é do analista, não é do profissional do futebol, não é de quem lida no dia a dia com as coisas, as reações são diferentes. Mas Vai vem do coração. a vaia... Porque não dá para o torcedor dizer, ô treinador, faça o favor, esse meu time... Não, e assim, nos lembra, esse é um espetáculo. É vaia. Como espetáculo, o público vai aplaudir, vai vaiar, vai se manifestar, né? E o espetáculo do São Paulo foi bom não, né? Aliás, não tá bom, não. Diria que... Diga. Não, é que me chamou já a atenção, antes da bola rolar, a declaração do Carlos Belmonte, dizendo, não, domingo, próximo jogo, São Paulo joga no meio da semana, aqui, contra o Botafogo, domingo contra o Santos. Não, domingo, o Zubeldia desce do ônibus como técnico do São Paulo. Deve estar, inclusive, já considerando certo o fato do São Paulo vencer o Botafogo
no meio da semana. Ou que pelo menos ele tem uma semana garantido no trabalho. Pois Depois mas São Paulo a vai ver. declaração... Eu acho que é mais nessa A linha aí. interpretação é... A declaração, ela é... Ele tem 2 jogos garantidos. Depois a gente não garante. Depois a gente não garante, mas é uma declaração, de certa forma, Eu já vi desproporcional. Eu já vi presidentes garantindo, não, tu é meu treinador até o fim da minha gestão. E o cara não ficou. Imagina só a brecha que se abre quando o cara fala que garante até domingo. Ele vai domingo, ele desce do ônibus como técnico. E eu vou estar lá para ver. Não sabe se ele volta pro ônibus, né? Eu vou estar lá para ver. Não sabe se... Agora só, não tinha como os dois saírem bem do jogo. Chegaram pressionados, né? Com uma semana ruim, empate em casa contra o Alianza Lima na Libertadores, derrota na Sul-Americana para o Cruzeiro. Não tinha como... Os dois chegaram muito pressionados, não vinham bem no campeonato, assim, brilhantes no campeonato, então não tinha como os dois saírem bem. Aí empataram. Inegavelmente, o Cruzeiro sai melhor desse empate, inegavelmente, até porque já tinha uma vitória, vai a 4 pontos, do que o São Paulo, que ainda não venceu na competição. Empatou com o Sport em casa, empatou com o Galo no Mineirão, jogando bem, mas empatou e agora empata em casa. Então, assim, era o jogo da crise. Um dos dois ia sair muito machucado. E por causa do empate, o São Paulo é o que sai mais machucado. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se inscreva também no canal se ainda não for inscrito. Falou e até mais!